E a nossa convidada de hoje é pra lá de especial, Marla Esteves. Marla é uma mulher linda, super bem posicionada, e vocês vão entender. Advogada por 10 anos, passou por uma transição de carreira e hoje ela fala de imagem e posicionamento. Seja muito bem-vinda, Marla. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Lu. Obrigada, Sandra. Prazer estar aqui com vocês e com toda a audiência de vocês, para a gente contribuir um pouquinho daquilo que a gente carrega, né? Marla, eu sou tão feliz de ter te encontrado, você sabe, né? Porque um primeiro encontro bem feito a gente nunca esquece, né? E eu lembro, assim, que quando você contou a sua história, né? Que é uma história linda, que eu quero até que você faça um resumo, né? Uma resenha dessa história maravilhosa, que você fale um pouco de beleza dentro desse contexto, né? Porque você é uma mulher bonita, né? Mas o que todo esse conhecimento que você tem sobre imagem, sobre brand, o que isso trouxe para você nessa transição de carreira e hoje o que você leva para o mundo, né, com aquilo que você carrega? Na verdade, assim, todo o meu processo, né, já começamos falando um pouquinho de transição de carreira. A beleza, eu sempre falo que ela é muito além. Ela é sobre essência. Ela é sobre quem nós somos. Porque essa mulher aqui, que foi talvez isso que você se conectou com a minha história. Porque eu sempre fui assim, mas eu nem sempre me enxerguei assim. Então, a Marla ali, advogada, durante 10 anos, na verdade, se enxergava como uma mulher feia, como uma mulher incapaz, insuficiente, inadequada. Eu era aquela mulher que estava entre as amigas, eu podia, de fato, esteticamente falando, ser a mais bonita, mas para mim, eu nunca era. Eu nunca me enxergava. E eu falo muito dentro da mensagem que eu carrego que isso é sobre identidade. Porque não adianta nada você ser bonita e não ter consciência do valor que você tem. É verdade. Não ter consciência do quão bela você é. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Muitas mulheres, muitos homens, porque eu trabalho tanto com mulheres quanto homens, que chegam para mim não têm consciência do quão belas elas são, do quão potentes eles são, do quão valorosos, né? São e daquilo que carregam, então é muito mais sobre você entender. Eu falo que é o encontro com o espelho, quando a gente se despe de todos os títulos, né, da advogada ali que eu era, né, do seu cargo, quem que sobra? Quem que te olha de volta no espelho, nos seus olhos? E é a pergunta que eu sempre faço para as pessoas, você se olha no espelho? Você consegue se ver, se enxergar quando você está ali, às vezes a gente está maquiando, fazendo uma maquiagem e você nem se olha. Então eu era essa versão. Então foi um processo, foi uma jornada, foi toda uma jornada e com certeza tem muita bagagem que eu trouxe, mas tudo começa com você entender quem você é. Depois a estética é só a embalagem que a gente traz para poder fazer essa conexão, essa coerência, para que as pessoas consigam de fato se conectar com quem a gente é. Uau. Ô Marla, e quando você fala em se entender, né, em se realmente se conhecer, você acredita que isso são cargas que você acaba trazendo da infância, da sociedade? Porque é muito comum isso. Né? A gente vê muito por aí, as pessoas elas não acreditam nelas próprias, né? E eu tenho uma fala que eu digo, a gente tem que acreditar que a gente é suficiente, porque o mundo vai tentar te provar a todo momento que você não é suficientemente capaz, você não é suficientemente bonita, você não é suficientemente inteligente, você não tem suficiência, não é isso? E eu acho que de alguma forma isso vai cristalizando. E aí é essa percepção que tem que ser quebrada, né? E principalmente, às vezes, mulheres que são bonitas, você tem que se sentir culpada por ser Por bonita. ser bonita. Você tem que se sentir culpada porque você chega num lugar, as pessoas vão te ver primeiro, porque não adianta. O nosso cérebro, ele busca aquilo que é coerente, Sim, aquilo que está esteticamente bonito. E não necessariamente você tem que ter o padrão de beleza. Mas uma mulher que sabe se vestir, que sabe se mostrar, que sabe se comportar, gente, não adianta. Quando eu trabalho com a imagem, eu falo, gente, uma mulher elegante, sofisticada, ela vai se destacar no meio das outras. Mas voltando à sua pergunta, de fato, nós somos fruto daquilo que disseram sobre quem nós somos e sobre aquilo que nós somos capazes de fazer. E quem que diz pra gente
quem a gente era, aquilo que a gente era capaz de fazer ou não. Geralmente eram os nossos pais, é a sociedade em que a gente vive, mas eu sempre falo que a sociedade só vai dizer pra gente reforçar aquilo que a gente já ouviu dentro de casa, infelizmente. Os nossos pais nem sempre foram preparados para falar, olha, você é linda, você é capaz, não, você é burra. Eu cresci escutando isso, você é burra, você não dá conta de nada, você não faz nada certo, você nunca vai ser ninguém na vida, sonha menos para a queda não ser tão grande. Você não é suficiente, né? Então, ou seja, você está o tempo inteiro, você não dá conta, você não é suficiente, o que você carrega não é bom. Então, quando você cresce escutando dos seus pais, que deveriam validar quem você é, isso ali no setênio, né, 7 primeiros anos que a gente tem. Então, aquilo eu pego como verdade. Peraí, papai e mamãe disse que eu não dou conta, que eu não sou capaz, que eu não consigo, que eu sou inadequada, insuficiente, o que eu sou? Então, no meu caso, né, quando você vai para a escola, o que você faz? Você vai fazer de tudo para dormir nas aulas, para matar a aula, para quê? Porque eu tenho que ser burra. Sim. Eu tenho que suprir uma expectativa, porque papai e mamãe disseram que talvez eu sou. Então, eu tenho que ser. E aí, quando você cai no mercado de trabalho, você vai fazer o quê? Se sabotar. Né? São sabotadores que a gente vai construindo ali ao longo da vida, porque o vício emocional tem que ser nutrido para suprir. Então, essa é a grande virada, vocês falam de chave, Sim. Né? A senha. Essa é a grande virada, é você... como que tudo começou, no meu caso, foi eu virar para mim, depois de um fundo do poço, porque geralmente a gente vai para o fundo do poço para você... E você chegou ao fundo do poço para essa transição, para sentir isso. Precisei chegar no fundo do poço, depois de uma relação abusiva, que eu olhei e falei, caramba, porque a mulher que é inadequada, insuficiente, você vai atrair o quê? Uma relação Sim. que vai confirmar aquilo que você acredita. Então, eu precisei ir no fundo do poço para olhar e falar assim, peraí, será que eu sou tudo isso mesmo? Porque aquela versão ainda se tornou grossa, agressiva, reativa. Eu era outra pessoa. Nada feminina, provavelmente. Zero feminilidade. Porque quando eu olhava para a minha realidade, eu fui criada na roça. Então, quando eu olhava para um ambiente de fazenda, né, onde um pai que tirava leite, uma mãe que tinha que ajudar meu pai a tirar leite, e meu pai era grosseiro, agressivo, e minha mãe era aquela que baixava a cabeça, o que você acredita do feminino? Feminino é fraco. Fraca, isso eu não sou. Eu vou ser forte. Então, eu quero ser como meu pai. E o nosso cérebro, ele não consegue fazer esse discernimento de falar, olha, eu só não quero ser fraca como a minha mãe, mas eu quero ser feminina. Não. Eu rejeito a fraqueza da minha mãe, eu rejeito o feminino que há em mim. Então, eu queria ser o quê? Macho. Eu cresci com meu pai me falando, meu menino. Olha isso. Quanta proximidade com as nossas histórias, Lu, né? Tantas mulheres assim, né? Você sabe, Lu, que quando eu vi, a primeira vez que eu vi uma palestra da Marla, assim, eu acabei me conectando com a história dela, porque eu não tive o ambiente da roça, né? Mas eu ouvi meu pai... Mas eu tive o ambiente da roça. Olha só. Você vê, a gente, quem olha não vê, né? Mas assim, eu tive essa fala, né? De que eu tinha que ser a mulher... forte, porque o meu pai desejava há muito tempo ter um filho homem, que a primogênita não veio o homem, né? E isso é muito forte, né? Você é primogênita, né? E isso, esse contexto, eu lembro, né? Eu me conectei com você por conta disso, Marla, sabe? Eu falei assim, cara, primogênita, né? O pai, talvez o seu pai seja machista também, né? Não sei, entra nesse contexto, né? E aí, qual foi o momento que você deu esse salto? O que deu? Que luz que você viu? O que aconteceu? Porque eu acho que sempre tem, né? Sempre tem. O feminino. Não, e sempre tem um momento... De que você teve uma referência diferente. Exato, que você teve uma referência e que você falou, opa, peraí, a minha essência é outra. O que aconteceu? Foram várias, como a gente sempre fala, né? São várias viradinhas de chaves, mas tudo começou nesse processo que eu chamo de autorresponsabilidade. Então, quando eu saí do fundo do poço e eu olhei para aquela situação, eu falei, ok, eu atraí um cara que era abusivo. O que em mim, a pergunta foi o que em mim atraiu esse cara? Porque ele só chegou até mim, porque eu já estava vivendo um processo de 1 ano ali de autoconhecimento, né? Eu tinha feito o método CIS, então eu já estava estudando muito física quântica. Então eu falei, algo em mim reverberou e eu atraí esse cara. E quando ele chegou, eu permiti que ele ficasse. Então a culpa é dele? Ok, mas a culpa é minha. Então, qual é a minha parcela de culpa? O que eu preciso fazer com isso? Então, foi ali que eu comecei a viver a jornada de falar, peraí, eu posso ser diferente. Então, as perguntas que a gente se faz, e eu acho que isso é uma chave importante, a pessoa que você vem sendo é de fato quem Deus te fez para ser?
Ou você está sendo só a reprogramação? Imagina uma televisão pregada na parede e a televisão dá problema. Você troca a televisão, o sinal continua ali. Você tirou a televisão, o sinal está ali, só esperando outra TV ser plugada para que o mesmo sinal seja reproduzido. Então, eu sempre pergunto, você está sendo o quê? Você está escolhendo qual canal você quer reproduzir para as pessoas? Ou você está trazendo só o que o seu pai ou a sua mãe disseram para você? Então, isso passa por ser quem você é. Por que eu era grossa? São perguntas que a gente tem que fazer. Por que você... E eu pego sempre mulheres assim. Porque é esse padrão. É esse Vem padrão. dessa criação nossa antiga, né? De Uhum. pais rígidos. Era uma criação muito diferente. Hoje tem muito, mas antigamente era muito mais. Então, quando a gente vem dessa programação, a gente tem que se perguntar: por que essas mulheres são grossas? Qual que era a expectativa que colocaram em cima delas? Você tem que parecer um homem porque seu pai queria um homem? Por que você é assim? Por que você quer abraçar o mundo nas costas? Por que você quer carregar tudo? Então, será que eu sou grossa mesmo ou é meu pai que era grosso? E na minha cabeça de criança, eu deveria me parecer com ele para que ele me aceitasse. Porque se ele rejeitava a minha mãe, então se eu fosse como ela, feminina, delicada, ele me rejeitaria. Então eu tenho que ser o quê? É uma criança que está fazendo raciocínio. Então eu tenho que ser como ele. Eu quero amor, né? Eu quero amor, eu quero... atenção. A mulher quer o quê? A mulher, o pai é o príncipe. Então eu quero o quê? A aceitação. Eu já fui rejeitada porque eu não tenho o sexo que ele queria. Entende? Agora, tem uma fala aí que você agora conectou, né? Que eu perguntei assim, que referência, né? E você trouxe aí uma questão mais espiritual, porque aí me conectou, né? Porque essa questão da referência, você escuta o mundo dizendo para você que você tem que ser independente. As mulheres da nossa era, elas trouxeram isso, né? Você tem que ser independente, você tem que ir na força do teu braço, Tem que você dar tem conta. que Você dar tem que dar conta, você não precisa de conta. homem pra nada. E aí né? vai. Só que a E referência... é um perigo isso, hein? Um perigo porque se a gente não se atentar, a gente volta para esse padrão e a gente repete isso para as nossas filhas. Repete. Eu mesmo Porque devo é ter o passado várias mensagens espelhamento assim, né? É cristalizado, né? espelhamento. Só que a referência que aí deu match, né, dentro do contexto da maior parte das mulheres que a gente vem falando aqui, é o seguinte: um belo dia eu me dei conta de quem eu de fato sou. Isso é da natureza, né? Essa coisa de eu nasci mulher, eu vou ser mulher. Às vezes a gente fica fazendo uma negativa, né? E aí você trouxe na sua fala assim, a gente fala de identidade e tal, mas teve um momento do fundo do poço que você olha para cima e você busca uma referência. Essa referência geralmente, né? Há quem ainda não tenha encontrado, que diz que às vezes é uma outra mulher, mas ela está dentro de nós, né? E essa referência E aí é o geralmente é autoconhecimento, né? autoconhecimento e Na verdade, a minha... missão da mulher, né? Que eu queria fazer essa pergunta para você, assim, a minha referência, eu não sabia, mas eu lembro que eu fui colocada dentro do que a gente fala de provérbios da mulher virtuosa. Então, essa mulher virtuosa, muita gente muita das mulheres apaga para poder desempenhar a mulher, sei lá o quê, né? Maravilha. Que a gente... Sabe-se lá Maravilha, essa mulher Mulher que Maravilha. Maravilha, a Mulher Maravilha. Não é a mulher de 73, é a Mulher Maravilha. É a Mulher Maravilha, De boa. todo mundo fala que a mulher que nasceu ali de 70 a 73, 75 é a Mulher Maravilha. É a a gente Mulher Maravilha. carrega muito isso, né? É isso, boa, Lu. É. Né? E aí? E foi quando ela surgiu, viu, Sandra? né? E foi Tem quando que- surgiu A mesmo. gente tem que cuidar Quanto a dos gente é arquétipos. influenciado. É A gente é muito verdade. É um influenciado. arquétipo, né? É um E o arquétipo. arquétipo tomou conta. É isso que você falou. A mulher depois de 70, principalmente essa de 75 para frente, é a mulher que teve esse arquétipo. Essa foi a referência. É. E aí a gente, né, para fazer isso, o que eu percebo é que a gente tem que entrar nesse fundo do poço. A história, né, o storytelling é sempre quase o mesmo, né? É. E aí você olha para dentro de si e a referência passa a ser aquela mulher pela qual a gente nasceu para ser, que é a mulher virtuosa. E eu sei que você fala muito bem dessa mulher virtuosa, né? Então fala um pouquinho dessa mulher virtuosa que acendeu para você uma chama diferente, sabe? Que você hoje carrega, né? Você fala muito, eu carrego isso. O que a Marla carrega? Que é a senha que toda mulher não precisa, às vezes, né? Passar muito tempo para detectar isso, né? O que você deixa, assim, nesse contexto, né? A minha referência mudou a partir disso. Que você trouxe consciência, você trouxe identidade, né? Você trouxe a questão do despertar e principalmente a autorresponsabilidade. Mas antes disso, quem trouxe todos esses valores para você?
Na verdade, valores vem muito, os meus valores, né? Esse valor de quando a gente é criada na fazenda, eu acho que você tem valores um pouco diferentes. Então, eu venho de valores de raízes muito fortes. Minha mãe sempre foi cristã, né? Então, eu venho, aprendi ali de berços, valores e princípios cristãos. Mas, na verdade, assim, eu posso te dizer que foram vários, né? Eu vou tentar resumir muito, porque a gente tem pouco tempo, mas foram vários processos, de fato, foram alguns anos, porque esse é o bom da gente ter mentores, né? Porque você já viveu a jornada. Mas no meu caso, eu vivi essa jornada muito sozinha. Então, eu precisei discernir tudo sozinha. Primeiro, eu entendi que o feminino era roupa. E aí, onde tudo talvez tenha começado. Então, eu entendi que, peraí, como eu era aquela mulher grossa, agressiva, o que eu fazia? Eu queria me esconder? Eram roupas largas, eram roupas esportivas. Eu parecia uma estagiária sendo advogada e era tratada como estagiária, porque eu não me comportava e não me vestia como a advogada que eu era. Assim como muitas pessoas que chegam para mim. Até hoje, né? Até hoje. Até As hoje. pessoas, de fato, não se vestem e não se comportam de acordo com o cargo que elas exercem. Então, naquele momento, eu entendi que roupa era importante. Esse é o problema da maioria das pessoas. Eu vou pra fora. Então, eu entendi que roupa era importante. Como que eu vou ser feminina na minha cabeça? Ser feminina pra mim era eu pegar uma blusa como essa, com a manguinha bufante, uma saia. Eu lembro a primeira vez que eu vesti uma manguinha bufante, uma saia, eu olhei no espelho e dei risada. Porque dentro de mim a energia masculina ainda gritava. Então, naquele momento que começou o meu processo de cura, eu olhei no espelho, eu comecei a olhar e falar assim, ainda não conectava. Qual é o ponto, Sandra? Primeiro, você não vai sentir da noite para o dia. Você vai, tudo na vida é treinável. Eu gosto muito dessa frase, treine até se Adoro tornar. também. Essa frase é a minha frase de vida. Por quê? Porque tudo começa no treino. Às vezes, começa do lado de fora. Mas, o que aconteceu? Forma Chegou os um hábitos e momento... os comportamentos. Só que né? chegou um momento que, ok, eu estava vestida do lado de fora, mas por dentro eu ainda continuava o que eu chamo de sepulcro caiado, que fala ali na Bíblia, podre, oca. Então ali eu entendi que não adiantava só uma roupa, não adiantava só um babadinho, não adiantava só as roupas elegantes, sofisticadas, não adiantava só parecer advogada. Eu precisava ser antes. Então ali foi o processo de fato de voltar para dentro. Ali foi o processo em que eu fui entender primeiro, gente, é sobre identidade, quem que eu sou no mundo, quais são as minhas forças, quais são as minhas características. Primeiro deixei eu me entender. Depois que eu fui procurar o feminino. Ok, eu já sei quem que eu sou, eu não sou grossa, é meu pai que é grosso, eu não preciso ser assim, eu amo pessoas, como que eu quero estar com pessoas? Eu sabia que a minha missão de vida era usar toda essa história para curar pessoas, como que eu não... E esse entendimento todo, Marla, desculpa, mas assim, eu acho que conecta muito com muita gente que está nos escutando aqui, né? Todo esse processo veio, todo esse autoconhecimento. Eu sei que não foi de uma hora para outra, mas veio de terapia, veio do quê? Tudo, Como tudo, foi? tudo, Conta a senha tudo. aí, A primeira coisa que eu fiz foi o método CIS, que é disruptivo, que né? para mim fiz 5 vezes. Nossa. E de fato, para mim, o CIS, ali eu aprendi toda a base para me curar. Sim. E grande parte daquilo que eu aprendi, usei em mim, se tornou um método meu, autoral. Mas grande base foi ali. Mas quando eu fiz o CIS, o Paulo falava muito sobre livro, vídeo, curso. Então, naquele momento, eu não tinha tanta condição de sair fazendo 1000 coisas e contratando psicólogos. E eu sou uma pessoa de resultado. Sim. Então, eu fui procurando técnicas, né? Fui ali, fiz microfisioterapia, que fala que as Sim. memórias estão no corpo. E a micro foi outro ponto que me ajudou muito. Mas eu comecei a pegar muitos livros, muitas coisas, muitos vídeos. Então, eu fui muito na autodidata mesmo, para aprender. Como eu sou muito acelerada, eu aprendia, executava rápido para consertar rápido. Eu falo, descobre rápido, conserta rápido, segue rápido, descobre rápido, e aí você vai, porque a gente é uma Essa cebola. é a senha. Exatamente. A gente é uma essa a senha. cebola. Não dá tempo, gente, de eu ficar ali uma vida, não. Então, eu fiz vários processos. Fiz terapia também, mas fiz pouca parte. Então, qual foi o ponto meu, da Marla, que foi delicado? Eu comecei a aprender muito e, de fato, eu me curei, tá? E quando eu me curei, eu fiquei independente de Deus. Esse foi o meu grande erro, sabe? Porque ali eu achava que, peraí, eu crio,
eu faço cocriação, física quântica, eu vislumbro, eu faço acontecer, eu visto, eu me posiciono, eu me porto, eu me comporto, eu faço uma transição de carreira, largo 10 anos de advocacia, como a gente falou, vira a chave ali e saio andando. Eu trabalhei branding, cresci em Eu 6 sou meses. autossuficiente de novo, né? 6 Olha lá. meses a minha carreira deslanchou É. em uma cidade que era difícil você ser conhecida. Eu fiz todo o trabalho certinho, cresci em 6 meses. Opa, sou boa demais. Sou boa demais. Da Sou mulher que genial. era burra, incapaz, sou muito boa. Muito autossuficiente. E aí Deus te leva num lugarzinho chamado caverna. Então eu acho que o ponto-chave dos meus processos foi esse, sabe? Entender que, ok, eu realmente sou muito inteligente. Eu realmente sou muito boa, porque Deus ele não faz nada imperfeito. Ele coloca em nós todas as características que a gente precisa para desenvolver a nossa jornada, para desenvolver a nossa vida e para, consequentemente, levar outras pessoas a se desenvolverem. Mas ai de mim, se não fosse ele. É. Ai de mim, se Isso não é muito fosse. bacana, né? E É. eu sempre falo assim, eu tô muito encantada com essa nova era, né? A gente entrou na era Mulher Maravilha, mas agora a gente tá na era da mulher virtuosa, né? E é muito legal, essa troca que a gente faz aqui, ela é de suma importância, né? Porque o que a gente quer é exatamente isso, a senha. Como é que você pode remir o tempo? Né? Como é que você pode se colocar sem ter que passar pelas mesmas fissuras que as outras mulheres Pelas se mesmas colocaram? dores, pelos mesmos processos. Porque é muito interessante, Marla, mas a sua história, ela se conecta profundamente comigo, tenho certeza que com Sim. Sandra também, porque isso da autossuficiência, né? Eu sou boa, eu consigo, olha, eu não preciso de homem, eu não preciso de marido, eu não preciso, eu dou conta sozinha. Eu também não preciso de Deus. Em algum momento, Sim. você, assim, acredita nisso, né? Uhum. Erroneamente. Mas é Porque muito você faz a rápido. projeção do pai. Às vezes você quer aposentar Deus, Você né? sabe, eu acho É a que projeção. eu Como a acredito. projeção do pai era essa, eu preciso ser independente dele para Olha, me livrar dessa é. vida que eu tinha. Então, como eu vou confiar em um Deus que de fato Sim. vai cuidar de mim? E eu acho que é a relação com o masculino distorcida, né? Porque você tem uma relação com o pai, daí você transfere para a figura do marido masculina, Deus, né? Então as coisas se confundem em algum momento ali. E aí quando a gente percebe que a gente não é nada sem ele, né? Nada. É Aí, pronto. As É. coisas Esse se é o ponto, acalmam no sabe? Eu acho coração, que né? você pergunta chaves, né? A chave está na identidade. Você tem várias ferramentas que você vai descobrir sua identidade. Uma delas é entender também, Sandra, que é o perdoar a nossa história. Ok, foi muito difícil o que meu pai fez comigo, sabe? Mas o que eu vou fazer com isso? É isso. O que eu vou fazer? Porque você quer saber o que ele fez comigo me fez estar aqui. Sim. Porque se não fosse ele ter me feito forte, eu não teria chegado até aqui. Só que aí chegou o momento da minha história que eu precisei olhar, porque eu rejeitei o feminino. Então agora eu preciso ser mocinha. Eu brinco, eu preciso ser mocinha. Sempre brinco com as minhas clientes. Então agora é o momento de ser mocinha. Mas como que eu vou ser mocinha? Eu não sei ser isso. Gente, eu precisei aprender a andar. Porque eu andava também agressivo, eu falava agressivo, eu gesticulava agressivo. Ainda sou forte? Sou, gente, essa sou eu. E esse é o ponto do autoconhecimento, sabe? Da cura. É você, de fato, parar e olhar e falar, qual é a minha história? Né? Respeita a sua história, ela te trouxe até aqui. Mas não esqueça que você é 50% seu pai e 50% a sua mãe. Escolha quais 50%, porque eu posso escolher. Isso é autorresponsabilidade. Eu posso escolher, falar assim, olha, eu quero pegar isso do meu pai e da minha mãe, isso aqui eu vou trabalhar para ficar um pouquinho mais adormecidinho, mas isso é da minha mãe. Como que eu vou ser feminina se eu não olho para ela, se eu não aceito ela, se eu não honro ela? Então, o processo vem muito dessa a cura do feminino também está na mãe. Então, é o curar a relação com a mãe, é o admirar a mãe. Lindo Se eu não isso. admiro a minha mãe, como que eu vou admirar o feminino que está em mim? Eu não consigo, eu não estou autorizada. Isso é muito E sério no até mundo ser espiritual. grata, É muito né? sério. No mundo espiritual, isso é muito sério. Você não está autorizada a ser, porque Uhum. você rejeita. Você não está rejeitando só sua mãe, você está rejeitando os seus 50%. Então, quando eu integro e aceito e trago isso para mim, eu escolho quem eu quero ser agora.
Para essa versão, eu pergunto agora, Senhor, qual que é a versão? Porque é exatamente isso. Porque aí as mulheres, qual que é o problema das mulheres que estão no processo de cura do feminino? Aí elas acham que elas têm que se anular completamente, porque para ser mocinha, então agora eu não posso ser forte mais, eu não posso falar firme mais com as pessoas, então eu tenho que me transformar numa florzinha. Gente, assim como existem flores que são mais delicadas, existem outras que eu vou aguar com pouca água, porque se eu jogar muito ela vai morrer. Não, e aí você faz uma coisa Exato, muito legal, que é assim. E é isso que é a identidade, é aceitar que você às vezes precisa de mais água, ela precisa de mais adubo, e eu preciso de sol. Sabe? Isso é a identidade, isso é a individualidade, é você entender o seu lugar, o seu papel, porque não precisa nem ir ao céu nem ao inferno. E essa é uma senha poderosa, sabe, Marla? Eu lembro que numa conversa que a gente teve, e a gente vai aprendendo umas com as outras, né? Sim. Eu sempre vendo a ideia de que nós precisamos sermos unidas, as mulheres, né? Porque uma mulher curada cura a outra, e uma mulher depende da cura da outra para poder evoluir. Eu creio nisso, porque mesmo estando nessa fase aqui que a gente está, né, de mais maturidade, a gente carrega repertório, a gente carrega histórias de sucesso, a gente ainda tem muito a aprender, porque o mundo é sobre isso, né? Sim. E virando a chavinha aí nesse processo que você falou da florzinha, que você me deu um conselho importante, né? Não, eu jamais seria uma florzinha delicada, mas eu acho que um girassol, uma rosa, uma orquídea que dura, né? ali, Aí eu acho com que pouca água. Exatamente, a orquídea eu gostei. Linda demais, linda né? demais. Sim. Assim, o que você dá de dica aí, entrando nessa parte agora da beleza, né? Que esse é um assunto que eu e a Lu, a gente gosta, né? Aliás, a Lu é responsável pelo meu lindo sorriso, que mudou a minha atmosfera, né? Para falar com as mulheres, você tem que entrar com tudo, né? Com o sorriso, com a boca, né? A comunicação. E o que você dá de dica, assim, né? A senha poderosa para essa mulher que traz essa história que muitas de nós, principalmente no Brasil, a gente passa, né? De superação, de case de sucesso, já curada com suas fissuras, com seus traumas, mas que está entrando uma nova era. Uhum. E a era do legado. A importância disso, do posicionamento. Do posicionamento. Como é que você orienta aí as mulheres, né? A imagem. Aí a gente tem alguns pontos, né? Que a gente pode estar olhando. Primeira coisa, não esquecer de focar nessa história, nessa jornada. Primeiro é sobre identidade. É o quem eu sou. E agora, esse é o ponto de intersecção que a gente chega, que a maioria dos meus clientes chegam para mim. Ok, mas elas não sabem quem elas podem se tornar. E esse é o ponto de, muitas vezes, o mentor. Porque eu fui criada para algo, eu vim sendo algo que disseram que eu tinha que ter, que eu tinha que ser ou que eu tinha que ter. Eu cheguei num momento da minha vida em que muitas delas estão perdidas, que é como eu estava ali quando eu queria fazer transição de carreira, eu não sabia para que lado eu iria. Porque na minha cabeça eu não serviria para mais nada, porque eu era burra. Então aí é o momento que você vai fazer uma transição, quer ir para um novo nível. E a pergunta é quem você pode se tornar? E o quem você pode se tornar é muito delicado, porque é uma versão que você não conhece. Uau. E a primeira coisa que você tem que estar é, de fato, aberta e pensando que primeiro você vai treinar. Então, como eu vivi essa jornada de cura primeiro, eu sei o quão difícil é, por exemplo, para uma pessoa falar assim, agora eu preciso ser feminina. Então, aquelas vestes, que é o que eu chamo, antigas, que trazia comigo aquela história, ela não serve mais. E aí tá lá a mulher com roupa de faculdade, com roupa da vida de solteira, a mulher já casou, a mulher já tem filho. Então, a imagem em si, ela é essa essência que eu trago de dentro. Qual é a versão que eu vou trazer para fora? Qual é o momento de vida que eu tô? E quando eu falo de imagem e posicionamento, primeiro é para mim. Primeiro você precisa se olhar no espelho e falar, essa versão tá fazendo sentido com o que eu quero me tornar. Mas entendendo que, de fato, ela vai demorar um pouquinho para encaixar. E quando a gente fala de trazer isso para fora em termos de imagem, qual é a primeira coisa que a gente quer mudar quando a gente quer mostrar para as pessoas que algo tá diferente? O guarda-roupa. O guarda-roupa, Cabelo. o cabelo, né? É verdade, o cabelo. Porque aqui está a nossa identidade. Quando você muda os dentes, também é sobre a sua identidade. Aqui, você sabe, né? Os terços da face, a comunicação. É os dentes. A primeira coisa que eu olho numa pessoa, gente, o sorriso, os dentes. Depois eu olho para o olhar. Os olhos é a janela da alma. Aqui, o cabelo é a moldura. É a identidade. E aí é você entender, de fato, quando eu fiz essa transição de carreira e que eu já tinha mudado, a imagem em si já estava pronta, mas eu olhei no espelho e eu não me conectava. Porque o cabelo é para você.
O cabelo é para sua identidade. A roupa eu vou usar estrategicamente para me conectar com você, para ir em um outro ambiente corporativo. Mas o cabelo é para mim, gente, é a minha identidade, aquilo que me empodera. Então é você, de fato, trazer um cabelo que faz sentido. E a questão da roupa, gente, é inevitável. É como eu disse, você mudou de ciclo, você mudou de fase. Vamos para a Bíblia. Todo mundo que foi para novas fases, quando eu pego José ali, cada fase ele tinha a veste de escravo, depois ele tinha a veste em que ele estava ali cuidando dos negócios, depois ele foi para a prisão, era outras vestes de prisioneiro. Quando mandou ele ir falar lá para o palácio, ele teve que trocar as vestes, fazer a barba, porque ele tinha que estar no mínimo apresentável. Então eu falo que cada fase da nossa vida pede uma versão. Sim. É você entender para onde você está indo, o quem você pode se tornar e, ao mesmo tempo, qual imagem você quer passar para as pessoas. Como você quer ser percebida? E dentro de quem você é, trazer a roupa, trazer o posicionamento, trazer uma nova comunicação. Eu falei para você, eu tive que aprender. Eu queria ser feminina, eu queria ser delicada. Dentro do meu posicionamento de imagem, o que eu queria que as pessoas enxergassem em mim? Eu vivi um processo de transformação. Para mim, isso é poder. Ativar o poder que há dentro de mim. Então, como que eu vou trazer o poder para as pessoas enxergarem? Então, cada pessoa carrega a sua mensagem. O que você quer trazer para as pessoas? É o feminino? Você não precisa botar uma sainha rodada e um lacinho na cabeça para ser feminina. Entende? Porque comunicação e imagem não é só a sainha. É o como você fala, é como você anda, como você gesticula, é o seu tom de voz. É o quando você chega, você nem abriu a boca, a pessoa já fez uma leitura. Gosto, não gosto, dou credibilidade, não dou, confio, não confio, é feminina, não é feminina. Eu costumo dizer que imagem não é moda, né, Marla? Imagem é estratégia de posicionamento. É isso. E a partir do momento que a gente tem a certeza e tem a consciência de que a forma como a gente se posiciona, e aí entra exatamente o que você falou, posicionamento é a forma como você se veste, como você fala, como você se comporta, quando você tem essa percepção, quando a chave vira, você percebe que você consegue fazer com que a outra pessoa faça exatamente o que você deseja que ela faça por você. Olha como isso é poderoso. Né? E você sabe, você falou no começo da nossa conversa, né? Teve duas. Hoje a gente tem as mentorias, né? Vamos alinhar o fato da gente, como é que a gente ajuda a outra, né? Em conversas como essa. Sim. Né? Hoje a gente tem a tecnologia que traz este bate-papo, mas eu lembro que a minha referência, eu acho, não sei se é da tua época, mas eu tive duas grandes referências que me ajudaram em tudo isso que você falou, que foi a Glorinha Calil e a Constância Pascolato. Sim. E hoje, até hoje, essas mulheres carregam isso. Eu até coloquei no Instagram outro dia o quanto a Glorinha me ajudou na minha carreira. Eu até comentei, né, da frase da Glória Calil, que eu amo, mas eu não sei exatamente assim como é a frase, mas é algo que diz sobre comportamento e sobre boa aparência. Não, sobre boa aparência e competência, exatamente isso. Uma boa aparência, ela não vai superar a competência. Né? Se você é competente, se você tem uma boa aparência, a sua competência vai ser vista e enxergada como algo extremamente maior, mais valorizada. É o adorno, mais ou menos isso que ela fala ali, né? É a embalagem. Né? Então, igual eu falo, eu tenho, quando às vezes eu vou dar uma palestra, uma coisa simples, quando você pega, por exemplo, um cookies. Se eu te entrego ele num saquinho de plástico, você vai pagar baratinho. Se eu quiser te cobrar caro, não dá para cobrar. Agora, se eu embalo ele numa embalagem bonita, escrevo um cartão à mão, crio toda uma experiência, você vai falar, caramba, eu pago o valor que você me pedir. Então, é muito sobre a imagem. Eu tenho um método que eu falo, um dos pilares é a coerência. Exato. Não adianta, e o cérebro é muito coerente, né? Você ter um conteúdo, né, aqui, você saber que ele é muito bom, se você não tiver a oportunidade de abrir a boca e falar ele para as pessoas. E como que você vai ter a oportunidade de abrir a boca? Aparecendo, sendo coerente, porque esse conteúdo, ele precisa ficar muito claro para as pessoas. Então, você quer ser um conteúdo de alto ticket? Faça uma embalagem de alto ticket. Você quer ter um conteúdo ali que você vai ser medido pelo valor, porque existe o posicionamento, ou você vai realmente competir pelo valor agregado que você entrega, ou você vai competir por preço.
É commodity. É isso. Entende? É então, onde o brand entra, onde né? é onde o branding entra, para gerar toda o posicionamento é isso, qual que é o lugar que eu vou ocupar na mente das pessoas, mas como que eu vou influenciar esse lugar? Mostrando para as pessoas através da imagem, através do como eu entrego, através da experiência que eu gero, mas como que eu vou gerar essa experiência se eu não sei nem qual é esse diferencial que eu carrego? Como que eu vou fazer a minha estrelinha brilhar para a pessoa falar assim, caramba, eu quero contratar uma pessoa para cuidar do meu sorriso, por que eu vou na Lu? Qual que é o diferencial dela? Porque é o que a gente fala, por que vai me procurar ou por que vai procurar ela? Tem várias pessoas que fazem o mesmo que a gente. Então, o posicionamento é isso, é eu entender o valor daquilo que eu carrego e eu saber, em termos de, eu falo codificar. Codificar os códigos é a roupa, é o acessório, é o corte de cabelo, são as linhas, as formas. É eu fazer essa junção de forma estratégica e me posicionar para que as pessoas repetidamente enxerguem aquilo que eu de fato tenho. Porque se eu tenho esse valor, se eu me porto, se eu me comporto da maneira certa, já é um desafio hoje com rede social, onde todo mundo consegue fazer um podcast, onde todo mundo Sim. consegue pegar um celular e aparecer e jogar o seu conteúdo. O que eu vou fazer para me destacar? É sobre quem nós somos. E tudo comunica, Aí volta né, para a identidade. Marla? E o seu trabalho, Marla, quando a gente fala em posicionamento, que hoje você fez uma transição de carreira, né, de advogada para consultora de imagem, você trabalha com isso. Como é? Conta um pouco para a gente isso. Como é o seu trabalho? Porque você falou muito da essência e eu super acredito nisso. Eu acho que é exatamente isso. A gente tem que ser para ter, né? Para se expressar. Eu não seria a Luciana da forma que eu sou se eu não me conhecesse, se eu não me aceitasse, né? É muito engraçado porque às vezes minha filha é lindíssima, é a Luísa, e ela às vezes fala assim, mãe, você vai colocar isso para trabalhar? E eu sou até perigosa, gente, porque eu adoro me arrumar. Então, assim, Linda, maravilhosa. adoro. Às vezes eu coloco Bom. uns saltos, umas cores, assim, e pronto. E aí ela disse, mãe, pelo amor de Deus, mãe, calma. Eu digo, Luísa, tem que essa sou eu, né? Eu brinco. Tem que ter, né? Glamour, Você tem que glamour. acreditar em você. Eu falo que você tem que se sustentar. Você tem que se É sustentar. isso. Eu você chamo tem isso que de glamour. Eu que você falo falou. de É assim, o sustentar. quanto você explode naquilo que você tem dentro. Exato. É você saber o que carrega e sustentar isso, mas independente se alguém vai se sentir desconfortável. Ou não, até porque quando você se conhece, Marla, você nem pensa É verdade. o que o outro vai pensar, né, da sandália que eu estou, com uma camélia gigante, porque eu acho lindo e eu vou pôr. Tá tudo certo, né? E aí isso se torna natural. Então, isso você traz, como você resgata? Como é seu trabalho? Como você ajuda Como alguém, uma você mulher, a ser melhor? A ser melhor e a se... Porque, olha como é sério essa questão de posicionamento, né? Não é só mudar roupa, gente. Né? Não é Nunca só mudar foi sobre roupa. roupa. Nem só Tá sobre fácil, cabelo, né, se sobre fosse make. roupa. É muito fácil. Sobre você. E aí, como é? Como É é de feito fato, isso? a primeira coisa realmente é isso que a gente falou, todo esse processo E você ajuda. de identidade. Poxa, essa é a minha parte favorita. Delícia! Essa é a parte que eu amo. Meninas, A embalagem essa é muito fácil. A A senha embalagem do é posicionamento fácil. é essa. Isso, a senha da A Marla senha da Esteves. Marla. A embalagem é muito Essa. fácil. Então, a questão é saber qual é, de fato, descodificar esse conteúdo. Mas isso é um grande diferencial seu, Marla. Porque eu já conversei com milhares de mulheres que trabalham com posicionamento e pouquíssimas. Eu costumo dizer que a minha história acredita, né? é porque a minha história, o meu método é a minha história. Sim. Eu só te vendo aquilo que eu fiz comigo. Eu sou meu case. Então, eu falo que a minha história, ela me deu a habilidade de ouvir o que não é dito e de enxergar o que não é mostrado. Então, eu tenho uma leitura, a Sandra sabe, eu faço uma leitura, você não precisa ser poucos minutos de conversa. Eu vou enxergar pelo que eu estudei? Ok, mas é muito mais pelo que eu você vivi. vive. Pelo que Pela você habilidade que a minha história me deu. Então, o processo é pegar essa habilidade e descodificar a pessoa, porque às vezes eu descubro uma versão sua que nem você sabe que existe. viveu. Eu falo que tem clientes que chegam para mim que acham que sim, são ótimos, são, mas existe uma chavinha lá dentro que ela só precisa ser enxergada e virada, e aí é onde eu consigo fazer essa pessoa ir lá em cima. Por quê? Porque aí eu faço ela saber quem ela é, eu faço ela acreditar, porque entra nesse ponto do bancar. Entra no ponto de sustentar. E aí entra no ponto de que, quando nós estamos falando de mulheres,
São mulheres que provavelmente têm seus cargos, têm suas carreiras, querem se potencializar. Então, é o que a gente está falando, é eu saber quem eu sou. Mas não adianta eu saber todo esse potencial e achar que eu vou só me vestir bem e isso vai funcionar. Tudo na vida é sobre estratégia. Nós não vamos trabalhar o negócio, não tem estratégia de venda, não tem estratégia de marketing, não tem estratégia no seu comercial. Tudo tem estratégia. E por que que eu não tenho que ter estratégia como meu principal ativo? A minha imagem, o meu nome, o meu posicionamento. Esse é o seu principal ativo. Então, por que que você gosta da sandália de camélia diferente? Faz sentido com quem você é? As perguntas, faz sentido com quem você é? Faz sentido com a imagem que você quer projetar e conecta com o seu público? Você vai sustentar esse posicionamento a longo prazo? Então, esse é o ponto. As pessoas são diferentes. Roupa é comunicação. Qual a mensagem que eu estou comunicando para você quando eu visto essa roupa? Entende? Sim. Então, essa roupa é muito ok para vir aqui, mas talvez para atender um outro cliente, ela não faça sentido. Ai, mas eu acordei com humor assim, quero vestir essa roupa. Quem quer resultado tem que ter estratégia. Então, esse é o ponto, entender quem você é e usar a roupa exatamente para ser o amplificador. Esse microfone amplifica a minha voz, a roupa amplifica o que eu tô te falando. E há o que tá aqui dentro que não fala. E há quem acha que quando a gente fala moda, né, que é supérfluo, mas a moda, eu sou economista, né, então na estatística a moda é sempre aquilo que se repete, mas a identidade, ela tá inserida dentro de um contexto que a gente fala de fashion, né, eu prefiro a questão do fashion, que você traz isso, tudo comunica, o bracelete, o anel, a cor, o brinco, a forma como eu me movimento, né, eu estava falando da Glorinha e da Constância, ela traz isso, a forma como você senta à mesa, como você coloca os objetos as na sua cores casa, que ela usa, as cores, o seu andar. Eu também, Marla, assim como você, eu fiz curso de aprender a andar. Sim. Olha só, graças a Deus isso era comum na minha época, porque todo mundo fazia, não era curso de manequim, era curso de etiqueta. Sabe assim? Então, eu tive acesso a aprender como é que essas coisas funcionavam muito cedo, eu não sei, né? Eu já estava inserida naquilo que você falou, né? Daquilo que tinha que carregar. E tudo comunica. Tudo comunica. E quem subestima isso, eu digo que eu gosto dessa linguagem, que você, inclusive, me deu um alerta, deixa dinheiro na mesa. Sim, muito. Deixa brand escapar. Deixa equity, né? Essa é a linguagem, muitas vezes, do mercado convencional, e deixa escapar. E, às vezes, quem é muito bom tecnicamente não está rampando como poderia ser, porque não consegue trazer esses atributos da imagem, né? É porque não adianta, a gente, é igual eu falei, a questão do valor, você não vai ter oportunidade nem de abrir a boca. Eu não vou parar e falar assim, nossa, a pessoa tá ali meio introvertida, quietinha no canto dela, mal vestida, deixa eu ir lá ver se ela tem competência, qual a habilidade que ela tem, qual é o valor que ela carrega, não bem. Tempo é dinheiro. Eu vou olhar para outra que às vezes eu posso até me equivocar, óbvio. Sim. Agora, imagina se eu pego quem é bom de verdade, embalo isso da maneira correta. Não é sobre vestir bem, é sobre estratégia, porque como eu falo, você pode vestir essa mesma roupa, mas como a sua identidade, a roupa veste a sua identidade e amplifica a sua mensagem. Então, quando você coloca a minha roupa, nem sempre a mensagem vai ser a mesma. Porque é a sua essência que vai gritar. Por isso que eu sempre falo que não tem roupa no mundo capaz de vestir uma pessoa que não sabe quem é. Que não sabe o valor do que boa carrega. Aparência não supera a competência. Mas não há competência que não se beneficie com uma boa aparência. Essa frase. Né? Essa frase da Glória. Essa frase. Eu lembrei que... Então é muito isso. Bem isso mesmo. Você falou, agora veio. E a comunicação tá nos detalhes. E você falando, eu me lembrei de uma cliente. Então, assim, a maioria das pessoas que chegam para mim são pessoas que muitas vezes não tiveram condições na infância. Então, ela cresceu sozinha, sem herança. Então, foram pessoas que vieram na raça, que tiveram todas aquelas crenças de merecimento, não é para mim, eu não sou capaz. E aí, eu pego uma cliente que acabou de comprar uma empresa onde ela foi funcionária. E aí ela comprou e se comportava como funcionária. Só que você acha que ela sozinha ia ter essa percepção? Não, eu precisei entrar lá dentro para entender que ela se comportava como funcionária, que as pessoas não respeitavam a autoridade dela, que ela não conseguia passar a mensagem dela como deveria. Então é entrar nos detalhes, primeiro de identidade. Depois, quando eu me visto, as pessoas parecem que olham para você diferente. Peraí, tem alguma coisa diferente. Eu preciso, no mínimo, te ouvir. Eu preciso, no mínimo, respeitar o que você está me falando. Entende? Então, isso muda toda a percepção das pessoas. E é algo que você só vai no automático. Então, quando você tem alguém ali para ficar te lapidando,
você consegue Mara, e potencializar, isso é tão exponencializar. poderoso que é cerebral, né? Sim. Esse é cerebral. O cérebro ele é treinado para isso. Ele é treinado para criar correlações, né? O belo com o belo, com o belo com o belo, com o suficiente, com O merecimento Com até, né? Que você merecimento. trouxe, É bom. né? é bom. O belo é bom, o é belo agradável. É, Existe estudo científico, sim. existe, sim, isso. Então, é algo que... E a Se eu te Marla- der, só desculpa eu te cortar. Por exemplo, se eu te der 2 pratos de comida, é a mesma comida, uma bem apresentada, a outra não estiver bem apresentada, existem estudos que falam que a que está bem apresentada, o sabor dela é melhor. Não, mas Sim. é. Mas olha, até com preço. Quando a gente fala em high ticket, Uhum. a gente às vezes se pega, né? Eu me pego às vezes me fazendo essas perguntas. Às vezes eu vou comprar alguma coisa e um é um preço e eu acho outro muito, mas muito mais barato. Opa, Será que é bom mesmo? será que é bom mesmo? Uhum. E às Você vezes julga. até... No serviço, então, mas assim, às vezes no serviço isso fica mais, a experiência é melhor, mas às vezes no produto engana, porque... no produto, né, tô no dizendo no produto. No às produto, vezes às vezes você olha e você fala, mas por que tão diferente o preço? Ah, não. Você vai julgar que não é Você bom. vai julgar que não é bom. Se o Olha que valor não coisa é bom, louca. se a embalagem, se a embalagem é embalagem- muito discrepante, você Exato. tende sempre a ir para aquilo que está mais bem apresentado. Sim, É. com E o certeza. cérebro busca isso, a coerência. Aí o ponto é, saber quem você é te faz sustentar essa embalagem. Exato. Uau, é isso aí, essa é a senha. Essa é a senha. Saber quem você Saber é, quem você é te faz sustentar. Porque essa é a diferença de gente que vai crescer muitas vezes porque tem uma embalagem boa, mas lá na frente ela não vai sustentar, porque não Uhum. sustenta. Sim. Agora, quando você pega alguém que tem um conteúdo denso, que sabe o que está fazendo, que sabe o que entrega, embala bem, é o que te faz sustentar lá na frente. Com certeza. Marla, esse Nossa. conteúdo, ela vai ser convidada de novo, né? Já está. Já está convidada Já de está. novo, porque Vamos. dá... Já está para o próximo. esse assunto já porque, se nossa, prepara, eu já né? Porque a tô... gente vai. trouxe o teu storytelling aqui, mas a muito gente vai bom. ter que aprofundar nisso daí, Sabe né, por que é muito importante É muito isso, importante. Marla? É muito importante porque a gente vive um momento, eu acho que é um momento muito, muito denso da sociedade, né? Uhum. Onde tem aquela questão do politicamente correto, né? Eu me visto do jeito que eu quero, eu me visto do jeito que eu gosto, e tem que me aceitar, e tem que não sei o quê. E eu noto que Só que não? Só que não. Não Só que funciona. não, gente, Só que peraí, não, né? calma. Por favor. Só que não, por favor, mas você enxerga isso, né? Eu trabalho com, né, assim, com jovens, com gente de todas as idades, e eu noto muito isso, que as pessoas, às vezes, vêm com roupa de ginástica, e você fala, você saiu da academia? Você passou, ou vai para a academia? Não. Fica não, assim o dia simplesmente inteiro. Tirar o que é pijama. confortável, Esqueci de tirar o pijama. Sim, esses tempos eu estava com meu marido, estávamos em Barcelona, e no café da manhã tinha um hotel maravilhoso, tinha uma pessoa de pijama. Eu falei porque eu já vi gente Você já descendo viu no isso? hotel Eu e dá o luxo de descer de pijama. Eu tomei um susto. Eu vi porque isso em disse, Orlando. você viu Eu vi isso? esse, ó, assim, eu vi uma pessoa descer de De pijama. por preguiça de trocar a roupa. Por preguiça. Essa tipo assim, semana eu tava descendo, que tava muito frio, eu tava descendo com a minha cachorrinha pra levar ela pra passear. Gente, não tinha uma vez que eu não entrava no elevador que tinha alguém de meia e chinelo. então. Eu falei, quando foi que normalizaram isso e não me contaram? Então, Ridículo, né? não Por é? quê? Porque quando eu encontrar de novo aquela pessoa e ela falar pra mim, eu sou profissional X, eu vou lembrar da meia Da e meia vou do falar, chinelo. eu vou procurar outro profissional. Infelizmente, Então, ó, gente, a exato, gente tá vocês julgando. mulheres, né, exato. que se vocês acham que é normal andar de Havaiana, andar com aquela roupa surrada, levantar, deixar teu marido ver você Nossa. maltrapida, você está correndo risco. Sério, Sérios de até riscos. perder o Sério. marido. Eu preciso chegar no seu negócio e entender que você é a dona daquele negócio. Aí, quando eu chego e Verdade. encontro a pessoa de roupa de ginástica, as minhas clientes, é a primeira coisa que eu falo, gente, vá trabalhar parecendo com o cargo que você ocupa. Se você é dona, se comporte como dona. Sim. É isso. Entende? E isso a gente não está falando de peças caras, né? Que fique falando bem só de claro se vestir. isso. É só de se vestir adequadamente. E eu ia até falar, se vista como você quer em casa, mas depois
essa chave da Sandra aí, nem em casa. Em casa bota um por favor, pijama né? bem bonitinho, né? Porque já Sandra? começa, você falou que é Pijama, cerebral, né? Já gente, começa no cérebro, educar o Mas você vê cérebro. que tá assim. Eu tenho muitas clientes que eu tenho que abrir a gaveta delas e falar, coitado do seu marido, ele te vê vestida com isso daqui, então eu tiro tudo, É o gente. último, né? Porque se você tá se cuidando assim, primeiro pra você, porque quando eu olho no espelho na minha casa, eu preciso me ver bem, porque senão eu vou ficar É sempre deprimida, pra gente. gente. Aí tá se conhecer, né? Aí depois você deixa o seu marido te ver esculhambada. Você sabe que eu fiz muita consultoria de imagem, de moda, né? Falando assim, até sou personal stylist também, por formação, nunca trabalhei, mas estudei no Belas Artes sobre isso. E assim, o underwear é o pior. Né? Eu acho que diz muita coisa para uma Sim, mulher quando sim. você tá nessa fase. Bom, eu acho que assim delícia. a gente vai precisar de muitos outros encontros. Foi um prazer enorme, Marla, estar com você aqui. A gente vai deixar os teus contatos, as tuas redes sociais aqui nesse episódio, mas eu quero te agradecer assim enormemente, tá? Pelo teu transbordar aqui. É um assunto que rende, você vai voltar Rende mais muito. vezes e a gente só vai agora focar no como, né? Você se tornar uma... Já pode deixar, né? Já. Como você se tornar uma mulher de alto valor. Não é de alto preço, é de alto valor. Sabendo de fato qual o valor que você carrega, se comportando e se colocando no lugar certo. Porque também não adianta você ser uma joia e se colocar no lugar errado. Uau. Gratidão, Marla, Obrigada, gente. Amei o pelas nosso assunto. senhas incríveis, maravilhosas que você compartilhou assim com tanta sabedoria e de forma tão genuína que a gente sente que vem de dentro, vem do coração. E eu acho que é isso que faz toda a diferença. Muito sucesso. Obrigada. Eu já tô querendo te contratar. Uau! Já vamos. Já quero, gente. Já quero. vamos. Muito obrigada. Obrigada a Muito vocês. obrigada, Prazer Marla. estar aqui com mulheres incríveis como vocês. Amém, Obrigada. né? Então, a gente encerra mais esse episódio com a Marla Esteves e já fica de olho aí, curte, distribui o conteúdo, tá? Distribui para a mulher que você ama, que você quer que ela esteja assim, nesse patamar que você também pode ter, e contribui aí com os comentários, né, do que você achou sobre a senha, esse episódio maravilhoso, onde vai elevar o seu valor, a sua autoestima e contribuir para que você monetize melhor o teu trabalho.